Glória a Deus. Eu quero te convidar a abrir a palavra do nosso Pai no livro de Filipenses. Nosso pastorzão já fez a introdução falando um pouquinho sobre esse livro. Paulo estava preso em Roma. Ele fica sabendo de algumas situações de divisão que está acontecendo no meio da igreja. Então, ele resolve escrever essa carta e aproveita para tratar alguns assuntos que estavam acontecendo também dentro da igreja. A igreja do Senhor Jesus, durante a história, enfrentou diversos desafios. A igreja foi perseguida. A igreja, ela tentou ser descaracterizada. A igreja, ela foi motivo de escárnio. Tentaram, por diversas vezes, fazer com que essa mensagem ela não fosse propagada. Rasgaram, queimaram, tentaram amaldiçoar, mas nada foi capaz de conter aquilo que Deus queria fazer na história. Nada foi capaz de conter o poder do Evangelho. Nada foi capaz de conter o amor avassalador de Deus pela humanidade caída. Só que, mesmo diante de tantos desafios, existia e existe um inimigo que ele, de alguma forma, conseguiu se infiltrar dentro da igreja. E esse inimigo, ele se infiltrou na igreja de Filipenses. Então, Paulo aproveitou para falar também do que estava acontecendo. Porque, irmãos, nós enfrentamos diversos desafios. Nós passamos por muitas situações e sempre fomos vencedores em Deus. Mas tudo isso só é possível porque a verdade dos céus, ela foi explicitada através dessa palavra. E esse inimigo são os falsos profetas. Esse inimigo são homens que, de alguma forma, tentaram pegar o que está escrito nesse livro e tornar aceitável ao homem. Esses homens tentavam tirar Cristo do centro do Evangelho e colocar as práticas humanas como se o sacrifício de Jesus não fosse suficiente para que houvesse salvação. Nesse tempo, no tempo da igreja de Filipe, os judaizantes se infiltraram dentro da igreja. Judaizantes são homens que em determinado momento até aceitaram o Evangelho. Tiveram um encontro com Cristo e no primeiro momento entenderam o processo, o propósito da salvação. Só que, à medida que o tempo foi passando, eles começaram a descaracterizar a morte e a ressurreição de Jesus como sendo o suficiente. E eles tentam, então, agora fazer com que o povo cristão, eles também obedecessem algumas leis. Eles tentavam fazer com que as leis mosaicas, eles tentavam, de alguma forma, pregar que não bastava apenas ter um encontro com Jesus para ser salvo. Era necessário também continuar o processo de circuncisão. Era necessário continuar obedecendo às leis no que diz respeito à alimentação. Não comer carne de porco, não tocar em nada impuro. Era necessário continuar respeitando as festas tradicionais. E eles iam além. Eles tentavam, de alguma forma, manchar o ministério do apóstolo Paulo. Eles questionavam: como pode alguém ser enviado da parte de Deus e sofrer tanto? Como pode alguém passar por tantas situações difíceis e mesmo assim ser escolhido por Deus? É como se aquilo que fosse chancelar a minha vida em Deus fosse os bons momentos, as conquistas que eu fosse vivendo à medida que eu fosse experimentando Ele. Mas, irmãos, os caminhos do Senhor são no meio da tempestade da tormenta. Ninguém vive só de vitória. Ninguém vive só de sucesso. Eu lembro que há um tempo atrás, eu estava em uma reunião com alguns pastores, de diversos lugares,
E um pastor veio e falou com o Lemos, e depois ele veio e falou comigo, ele falou assim, só vitória? Eu olhei para ele e falei, não. Muitas derrotas. Muitas perdas. Só que mesmo assim a gente prossegue. Mesmo assim a gente continua. Porque no evangelho do reino de Deus, algumas vezes nós vamos ter que perder. O próprio Jesus vai dizer para nós que aquele que quiser encontrar a vida tem que perder. E aquele que perder a vida vai encontrar. O reino de Deus é extraordinariamente incrível, porque é um reino invertido. Não é um reino que segue um padrão, uma lógica natural. O fraco é o que é forte. O triste é o que é feliz. O poder de Deus se aperfeiçoa, são nas nossas fraquezas. E mesmo assim nós insistimos em ser forte o tempo todo. E eles falavam, olha, não tem como Paulo ser o apóstolo de Cristo. Afinal, ele não viu Jesus. Ele não teve um encontro, ele não aprendeu com o próprio Jesus. Como ele pode se autodenominar discípulo? Como ele vem querer dizer que tudo que ele aprendeu foi revelado por Cristo se ele não esteve com Cristo? Paulo, então, diante disso tudo, escreve o capítulo 3 do livro de Filipenses, onde ele diz assim, olha, capítulo 3, a partir do versículo 2, cuidado com os cães, cuidado com esses homens que tentam de todas as formas desviar vocês daquilo que vocês aprenderam. Cuidado com os falsos mestres. Cuidado com os enganadores. Cuidado, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado nesse tempo. Nós precisamos ter discernimento para entender se a mensagem que nós estamos recebendo é uma mensagem de Deus para as nossas vidas, ou é uma mensagem que nasceu no coração de uma pessoa que não tem compromisso nenhum com Deus, ou é uma mensagem que não segue um caminho que foi pré-estipulado pelo próprio Jesus Cristo. Esses, Paulo chama de cães. Interessante porque na palavra de Deus, o cão, ele é um animal imundo. Quando alguém chama o outro de cão, ele tenta rebaixá-lo a um nível muito baixo. E Paulo chama esses falsos profetas de cães. Porque eles queriam se vangloriar em quem eles eram. Eles queriam pegar aquilo que eles faziam e encontrar o mérito para a salvação, como se nós tivéssemos méritos para nós sermos salvos, como se aquilo que nós fazemos vai nos tornar pessoas boas, e a partir daí Deus vai olhar para nós, e nós seremos salvos. Isso é o que nós chamamos de legalismo. É isso que os fariseus pregavam. Eu sou bom, eu sou legal, eu só faço o bem. Mas, irmãos, miseráveis homens que nós somos, quem vai nos livrar do poder dessa morte? O que nós temos de bom para oferecer para esse Deus que entregou tudo o que Ele tinha por amor a nós? O que nós podemos dar a Ele diante de tudo aquilo que Ele já nos deu? E Paulo continua, olha, eu poderia me vangloriar em quem eu sou. Eu poderia me vangloriar, afinal, eu fui circuncidado no 8º dia. A circuncisão foi uma aliança que Deus fez com Abraão para o povo judeu. E no 8º dia, todo menino que nascesse deveria ser circuncidado. Deveria ter aquela pelezinha do pênis cortada. Era um sinal de uma aliança que foi feita com Deus. Mas Paulo vai dizer, olha, a nossa aliança não é da circuncisão. A nossa aliança é do coração. A nossa aliança, ela nasce a partir de um novo nascimento em Deus. A nossa aliança é superior, porque
ela foi nos entregue por Jesus Cristo. O que Paulo está tentando mostrar, olha, nós não precisamos mais nos mutilar. Nós não precisamos mais sofrer para que de alguma forma a gente encontre mérito na salvação. Nós não precisamos lembrar da antiga aliança que foi feita com Abraão, porque existe uma aliança superior, e essa aliança, ela foi feita através do sangue de Jesus Cristo. E é por isso que nessa noite nós estamos aqui, e daqui a pouco viveremos um momento de ceia, onde vamos trazer à memória aquilo que foi feito em favor das nossas vidas, porque quando nós não tínhamos nada para oferecer, quando nós andávamos como pecadores, errantes, imundos, é nesse momento que Deus entrega o seu único filho. Ele entrega aquilo que ele tem de maior valor. Talvez por alguém bom, alguém poderia até morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, entregando Jesus quando nós não tínhamos nada para oferecer a Ele. Essa aliança, ela abre um caminho, ela abre uma porta que nos dá acesso a Deus novamente. E Paulo continua, olha, eu poderia me vangloriar realmente. Eu sou hebreu dos hebreus, eu sou de uma linhagem pura. Meu pai é judeu, minha mãe também, ela é judia. Eu poderia me vangloriar porque o meu sangue é puro. Esses que falam de mim, os judaizantes, uma grande parte deles foram gentios que aceitaram Cristo e se tornaram cristãos. Eles não eram de uma linhagem pura de Israel, mas Paulo era. Então ele diz, olha, eu poderia me vangloriar em quem eu sou. Eu poderia me vangloriar porque eu sou da tribo de Benjamim. Eu tenho linhagem, eu tenho história, eu tenho descendente. Eu poderia me vangloriar nisso tudo. Eu poderia me vangloriar porque eu fui um estudioso da lei. Eu fui um praticante da lei. Eu fui um fariseu. Os fariseus foi uma classe religiosa que nasceu no período intertestamental. E eles buscavam de todas as formas cumprir as leis judaicas. Naquele momento, por influência grega, através de algumas conquistas de Alexandre o Grande, estava acontecendo o helenismo, uma adaptação da cultura, da filosofia grega ao culto do Senhor. Então os fariseus, nesse primeiro momento, eles surgem para manter o culto, as tradições puras. Só que em determinado momento eles começam a se perder, porque eles começam a acreditar que aquilo que eles faziam tornava eles melhores. Eles começam a olhar agora para as pessoas, não com o olhar de amor, não com o olhar de misericórdia. Eles olham, tornando as pessoas desprezíveis e eles aceitáveis. E Paulo era um fariseu. Ele sabia tudo do Antigo Testamento. Ele sabia tudo das leis. Ele foi um perseguidor. Ele foi alguém que maltratou muito os cristãos. Se você pegar em Atos, no capítulo 7, você vai ver um homem chamado Estevão diante do Sinédrio. Estevão era um jovem que era cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra vai dizer que os mestres da lei não conseguiam discutir com Estevão, tamanha a sua sabedoria. Então eles resolvem pagar algumas pessoas para dar falso testemunho de Estevão. E eles afirmavam que Estevão estava blasfemando contra o templo, contra as leis de Moisés. Estevão é julgado. Ele faz um discurso maravilhoso. E depois ele é sentenciado à morte. E a palavra vai dizer que ele é levado para fora da cidade, ele é apedrejado. Pegam aquela roupa suja de sangue de Estevão e levam aos pés de um homem chamado Saulo. A tradução grega, Paulo, nas outras traduções. Paulo consentia com a morte. Paulo odiava tanto os cristãos. Mesmo sendo homem com tanta sabedoria,
estudou aos pés de Gamaliel, era um homem letrado de uma família poderosa, importante, rica. Era alguém que recebeu muito investimento dos seus pais para conquistar muitas coisas, para ser alguém grande, um grande comandante. Aprendeu a fazer tendas, quem sabe para se tornar um grande empresário. Alguém que tinha acesso a pessoas importantes e ele resolve ir até o sumo sacerdote e pedir uma carta para que ele pudesse ir em Damasco, entrar em alguns lugares e pegar os cristãos e matar os nossos irmãos. Só que, no caminho de Damasco, esse homem poderoso, esse homem importante, esse homem tão inteligente, ele tem um encontro com uma pessoa. E, irmãos, um encontro com Jesus muda tudo. Você pode ter as suas convicções, as suas certezas, as suas razões, mas basta você ter um encontro com Jesus. Basta você olhá-lo. Basta ele resolver te atravessar. E não tem o que nós possamos fazer. E não tinha o que Paulo podia fazer. E a palavra vai dizer que ele cai no chão. Existe a tradição que ele cai do cavalo, mas a palavra vai dizer que ele cai no chão. E de repente ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele se assusta e pergunta: quem é você? E ele diz: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Ele não sabia, mas nós somos chamados cristãos, pequenos cristos, não é à toa. É porque o próprio Jesus Cristo vive em nós, através da pessoa do Espírito Santo. E todas as vezes que ele fazia algo contra um cristão, ele estava fazendo algo contra o próprio Jesus Cristo. Naquele momento, ele fica cego. Os soldados que estavam com ele não entendem nada. Ele vai para um lugar e ele começa a ser cuidado. Ele fica 3 dias de jejum. Algumas correntes teológicas vão afirmar que ele fica nesse período de jejum, orando, e ali ele tem um encontro com Jesus de uma forma muito mais profunda, porque o próprio Jesus ministra diretamente a ele. Até que a palavra vai dizer que Jesus manda Ananias ir lá onde Paulo estava, ora por ele, a sua visão é restaurada. Um homem poderoso. E ele diz: olha, eu poderia me vangloriar nisso que eu sou. Eu poderia me vangloriar nisso que eu sou. Perseguidor da igreja. Eu era justo, irrepreensível. Eu conquistei muitas coisas. Tudo isso para mim era lucro. Mas hoje, tudo que eu conquistei, tudo que eu fui, eu considero perda. Quando eu tive a revelação sobre quem é Jesus Cristo, tudo aquilo que eu conquistei perdeu o valor. Eu poderia, igual a eles, me vangloriar, mas não. Eu me coloco como menor, porque eu entendo que a minha vida não tem valor diante da revelação sobre quem é Jesus Cristo. Irmãos, essa revelação está disponível para nós todos os dias. Eu acredito que nesse tempo, o Espírito Santo, Jesus Cristo, está chamando algumas pessoas para ter uma revelação profunda sobre quem Ele é. Eu acredito que Deus está chamando uma igreja para viver em um nível mais profundo na sua presença. Eu acredito que Deus está amadurecendo uma igreja para que seja possível Ele transformar a realidade que nós estamos ao nosso redor através da sua pessoa em nossas vidas. E eu acredito que algumas escamas dos nossos olhos, elas estão sendo descobertas para que a gente olhe para nós e percebamos que não existe valor nenhum em nós, mas tudo aquilo que nós temos é Jesus Cristo nas nossas vidas. Esses homens tentavam
tornar a salvação meritocrática. Todas, se não todas, a grande maioria das cartas de Paulo vai ser combatendo essa doutrina que era pregada. Irmãos, nós vivemos em um tempo onde nós temos aprendido muito sobre conquistar, sobre ser, sobre ter. Nós vivemos em um tempo onde nós, isso não é errado, buscamos de alguma forma satisfazer aquilo que nós temos como sonho, projeto. Mas a pergunta que eu quero fazer nessa noite é: o que Deus quer de nós? O que Deus quer de você? Quais são os projetos dos céus para a sua vida? Será que a direção que você está indo, ela vai de encontro a tudo que já foi profetizado a seu respeito? Será que as escolhas que nós estamos fazendo hoje, elas vão de alguma forma nos levar na direção que foi pré-estabelecida pelos céus, para que nós pudéssemos viver a vontade boa, perfeita e agradável de Deus? Ou será que nós estamos sempre deixando a vida nos levar, surfando a onda? Nós temos tentado ser maratonista, né, irmãos? Eu e o pastorzão, nós estamos correndo aí direto. E hoje, nós corremos, temos aquele mergulhão na Praia do Forte, aquela água gelada. E enquanto eu estava indo embora, eu vi alguns jovens dentro de um bar. E ficava muito visível que eles passaram a noite toda naquele lugar, tentando se preencher. Estamos diante de uma festa intitulada Festa da Carne, onde as pessoas buscam o prazer, a satisfação em algo momentâneo, em algo que já foi experimentado outras vezes, mas não surtiu efeito nenhum. E enquanto eu vi aquele jovem daquela forma, eu pensei: meu Deus, quantas vezes eu estive em lugares como esse? Quantas vezes eu busquei em lugares escuros algo que preenchesse a minha vida? E eu me orgulhava disso, me orgulhava daquilo que eu fazia, mesmo sabendo que as minhas escolhas não me levavam para lugar nenhum. Até que um dia eu fui alcançado por essa graça. Até que um dia eu vi quem é Jesus Cristo. Eu entendi que existe uma vida superabundante na sua presença. E naquele momento eu resolvi me entregar e falar: para onde eu irei, se só tu tens palavra de vida eterna? Tive que perder algumas amizades, tive que perder alguns relacionamentos, tive que perder alguns negócios, porque ter Cristo vai sempre ter que envolver perdas. A pergunta é: nós estamos preparados para perder? Ou a nossa vida vai ser sempre conquistar, ter, ser? Paulo, ele vai continuar dizendo: tudo que para mim era lucro, hoje eu considero como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda diante da revelação, comparado à grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas, e considero tudo como esterco para poder ganhar a Cristo. Cara, sabe o que ele está afirmando para nós? Tudo que eu vivi, tudo que eu conquistei, todos esses títulos que eu poderia me vangloriar, eu considero como nada. Como nada. O reino de Deus, em uma certa fala de Jesus, ele vai dizer que o reino de Deus é comparado a um homem que estava procurando um grande tesouro, quando de repente ele encontra no campo um tesouro de riquíssimo valor. Ele pega aquele tesouro, ele esconde, ele vai, vende tudo que ele tem e compra aquele campo.
O que Jesus está ilustrando para nós é que aquele homem descobriu algo tão valioso, tão poderoso, que tudo aquilo que ele era até aquele momento, todas as suas conquistas, se tornaram nada diante daquilo que foi encontrado. Irmãos, o grande problema do nosso tempo é que nós enraizamos muito. É que nós temos parado de olhar para aquilo que é eterno e temos olhado muito para aquilo que é passageiro. Existe algo muito valioso que foi entregue na mão da igreja. Nós estamos morrendo, buscando coisas que nunca vão conseguir nos suprir. E aquilo que vai nos suprir está disponível. E nós temos deixado de nos deleitar na beleza de Jesus Cristo, na sua santidade. Porque hoje nós podemos olhar para Ele face a face, não mais através de um véu, com os olhos desvendados. Nós podemos contemplar a Tua glória e experimentar quem Ele é todos os dias das nossas vidas e nos tornar o mensageiro dessa verdade. O que eu quero te dizer nessa noite é que existe muita expectativa nos céus a seu respeito. O que eu quero conversar com você nessa noite é que a criação está clamando, esperando a manifestação dos filhos de Deus, e nós estamos distraídos, esquecendo que aquilo que nós temos é poderoso e é valioso demais. Paulo entendeu. Por isso, ele resolveu abrir mão de tudo aquilo que ele era. E muitas vezes nós temos dificuldades, porque nós somos igual aquele jovem rico. Irmãos, se existe alguém na palavra de Deus que perdeu uma rica oportunidade, esse alguém foi aquele jovem rico. Mateus 19. A palavra vai dizer que Jesus estava ensinando quando de repente chega um jovem. Esse jovem chama no primeiro momento Jesus de bom mestre. Jesus já vira para ele e fala: olha, por que você me chama de bom? Bom é somente o meu Pai. Bom é aquele que me enviou. E aí, o jovem continua: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer para, de alguma forma, viver eternamente contigo? Jesus vira e fala assim: olha, obedeça aos mandamentos. Ele fala: não, eu obedeço todos os mandamentos, eu guardo todos os mandamentos. Jesus: beleza, então me segue. Mas antes, pega tudo que você tem, distribui aos pobres e me... Hoje nós poderíamos falar de uma entrega de um jovem que resolveu abrir mão de tudo para seguir Jesus. Quem sabe ele seria o 13º discípulo, mesmo Jesus tendo outros 70. Quem sabe ele seria um desses que nós pregamos regularmente a partir de um momento de entrega. Uma entrega a Deus pode mudar a nossa vida por inteiro. Quando nós nos entregamos verdadeiramente, nós podemos mudar o destino da nossa família, o destino dos nossos filhos. Quando nós mudamos o foco da nossa vida e canalizamos a nossa força também para aquilo que Jesus deseja que a gente faça, para aquilo que Ele deseja que a gente seja, a nossa vida, ela muda profundamente. Há um tempo atrás eu estava vendo um artigo que trazia um dado muito curioso, que falava assim: quando uma mãe, ela resolve trilhar os caminhos do Senhor, quando uma mãe resolve ir para a igreja, a possibilidade dos seus filhos irem é cerca de 30% a 40%. Quando um pai resolve trilhar os caminhos de Deus, a possibilidade da sua esposa e dos seus filhos irem é de quase 87%. Perceba o que uma entrega a Jesus pode reverberar dentro da nossa casa. O que uma entrega a Jesus pode fazer com a nossa vida, com o nosso ciclo social. Paulo, ele outrora um perseguidor, agora ele se torna
um dos maiores evangelistas que já pisou na terra, se não o maior. Nós não podemos comparar Jesus com ninguém, porque ele é acima de todos, mas humano, Paulo foi o maior evangelista que pisou nessa terra. E por pregar esse amor, por viver essa verdade, ele começou a sofrer também perseguição. Ele começou a sofrer traição. Ele teve que, de alguma forma, padecer. E é muito interessante porque no livro de Atos, quando ele está na frente do Sinédrio, ele diz que no momento que ele teve um encontro com Cristo, foi revelado a ele que ele teria que sofrer para revelar a grandeza de Jesus Cristo. Isso quer dizer para nós que o nosso sofrimento vai servir também para a gente revelar o Deus que nós servimos. Aí fica fácil eu entender porque ele vai dizer na igreja de Roma: alegre-se na tribulação. Como nós podemos nos alegrar diante de tribulação? Como nós podemos nos alegrar diante de dor? Como nós podemos nos alegrar diante de sofrimento? Isso só é possível quando nós entendemos que aquilo que nós vivemos não tem o poder de separar-nos do Deus que nós servimos. E ele continua: a tribulação vai trazer experiência. A experiência vai trazer paciência. A paciência vai trazer esperança. E a esperança não nos deixa confundir. O amor de Deus vai ser derramado em nossos corações. O que ele está respondendo para os judaizantes: olha, eu sei o que eu tenho passado por amor a Cristo. Eu sei o que eu vivo. Para a igreja de Corinto ele vai dizer quantas vezes ele foi açoitado, quantas vezes foi castigado com vara, foi preso, sofreu insolação, passou fome, foi apedrejado, foi humilhado. Mas tudo isso cooperava para o bem dele. Tudo isso cooperava para o propósito que Deus tinha para a vida dele. Irmãos, quando nós ressignificamos aquilo que nós vivemos e entendemos que isso pode ser usado por Deus para trazer salvação para as pessoas que nos cercam, muda tudo. No primeiro capítulo da carta à igreja de Filipenses, ele fala algo que é constrangedor e ao mesmo tempo muito poderoso. Filipenses capítulo 1, versículo 21, quando ele vai dizer: olha, eu me alegro em ter sido preso, porque agora os soldados estão recebendo a revelação de Jesus Cristo. Porque eu estou preso, essas pessoas estão conseguindo ouvir sobre o propósito de salvação e elas estão sendo transformadas. Então Deus pegou o meu sofrimento, Deus pegou a minha dor, Deus pegou aquilo que eu estou vivendo e transformou em um lindo testemunho, e muitas pessoas estão sendo alcançadas. Quem sabe não é isso que Ele deseja fazer com o que você está vivendo? Quem sabe não é isso que Ele deseja fazer com o que você está passando? Quando eu entendo que o que eu estou vivendo não me define, que nada pode me separar desse amor, a minha mente sofre uma metanoia. Os caminhos do Senhor verdadeiramente são inexplicáveis. O problema é que nós queremos viver segundo uma lógica humana. Buscamos a aceitação de pessoas que não vão cooperar em nada com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. O problema é que nós queremos viver segundo os padrões que foram pré-estabelecidos por uma cultura. E esquecemos que é necessário entregar o governo das nossas vidas a Jesus Cristo. Paulo entregou. Paulo conseguiu entender que ele vivia para um propósito muito maior. E esse propósito era cumprir aquilo que Deus pensava ao seu respeito. Irmãos, se nessa noite você sair daqui entendendo que existe um propósito de Deus para a sua vida, se nessa noite você sair daqui entendendo que aquilo que você viveu, que as escolhas que você fez, elas não foram capazes de inviabilizar o que Deus tem para a sua história, eu tenho certeza que da mesma forma que Deus fez na vida de Paulo, Ele vai fazer na sua vida.
você vai se transformar em um testemunho lindo da graça e do amor e da misericórdia de Deus. Jesus Cristo é a maior prova de amor que a humanidade já experimentou. Daqui a pouco nós participaremos do momento de ceia. Foi pago alto preço para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite. Paulo entendeu o preço que foi pago pela vida dele. E eu te pergunto nessa noite, você entendeu o que foi feito por sua vida? Você entendeu aquilo que Paulo fala em Filipenses 2, quando ele diz de um Deus que abriu mão da sua glória, um Deus que estava sentado no trono, aquele que é o verbo, aquele que é o alfa, aquele que todas as coisas que são existentes só existem por causa dele. Esse Deus resolveu voluntariamente abrir mão desse lugar e vir à terra semelhante a um homem, se tornar um servo, ser humilhado, ser maltratado, mas ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas feridas nós fomos sarados. Esse sangue derramado dá a possibilidade de nós vivermos uma nova vida, escrevermos uma nova história, sermos tudo aquilo que Deus tem para nós. E eu tenho certeza, irmãos, que todos, cada um de nós que estamos aqui nessa noite, nós sabemos aquilo que Deus quer que a gente seja. Eu tenho certeza que se você olhar para a sua história, existem vários apontamentos dos céus de pessoas que Deus usou para falar aquilo que você seria, aquilo que você pode ser e aquilo que você vai ser, se você sofrer realmente uma metanoia na sua vida. E eu queria te convidar a ficar de pé. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos. Eu não sei quais são as vozes que você tem ouvido. Eu não sei o que você tem vivido. Mas uma coisa eu tenho bem certa no meu coração. Assim como Paulo, esse amor vai brilhar nessa noite para a sua vida. Então, feche seus olhos. E eu queria te convidar a fazer uma oração. Você vai escolher pelo que orar, é você e seu pai. Feche seus olhos, curva sua cabeça e converse com seu pai. Paulo vai continuar. Não que eu já tenha alcançado ou que eu seja perfeito, mas eu prossigo para alcançar aquilo que fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, eu não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficaram, eu sigo adiante, avançando para aquelas que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Jesus Cristo. Eu não sei o que tem te movido. Eu não sei quais sonhos você está correndo atrás desesperadamente. Eu não sei em que você está investindo a sua vida. Uma coisa é certa: um dia todos nós estaremos diante dele. Um dia as nossas mãos estarão erguidas e ele vai perguntar o que nós temos nela. Mas pastor, você está falando que é errado eu correr atrás dos meus sonhos? Você está errado. Você está falando que é errado eu correr atrás dos meus projetos. Não é isso. Mas é errado você investir a sua vida só correndo atrás daquilo que te faz bem, daquilo que te dá prazer. Se torna errado você colocar as coisas dessa terra na frente das coisas que são eternas. Porque pode ser que em um piscar de olhos nós não estejamos mais aqui. E tudo aquilo que nós conquistamos, tudo aquilo que nós construímos vai se perder. Mas uma coisa ficará viva eternamente: o
Um tesouro que a ferrugem, que a traça não corrói. Um tesouro que está além da compreensão e dos olhos humanos. Um tesouro que é eterno. O tempo que nós vivemos hoje é apenas uma vírgula na história. No máximo 80, 90 anos. Mas existe uma eternidade. A eternidade não começa quando a gente morre, quando nós somos enterrados. A eternidade já começou. A partir do momento que nós tivemos o encontro com Jesus, Ele vive aqui conosco. Um dia nós estaremos com Ele, mas até lá, Ele estará com a gente. Então, diante disso, antes de nós participarmos do momento de ceia, eu queria te convidar mais uma vez a fechar os seus olhos. Quem sabe nesse momento seja um momento de você fazer uma oração de arrependimento, pedindo perdão a Deus, porque você tem andado distraído, vacilante. Quem sabe nesse momento você precisa reconsiderar algumas coisas dentro de você, ou de repente ajustar o seu foco. É você e Deus. Uma coisa eu tenho por certo: nada pode te separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem principado, nem potestade. Mas o pecado cria uma ruptura, e a iniquidade, isso sim pode nos separar. Então, agora é o seu momento com o seu Pai. É o momento de você se examinar e fazer uma oração direta com Ele.